Boa tarde, como estão as coisas por aí, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, muito bom estarmos juntos nesse momento que é o nosso momento. Muito mais que o momento da persona, da máscara, esse é o momento do eu verdadeiro, da essência ao invés da aparência. Que bom que estejamos juntos, que aprendamos a distinguir o essencial em nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos trabalhado o estágio de acordados, o estágio de dormindo, a vigília e o sono. E hoje vamos trabalhar um momento intermediário. Tão intrigante esse momento em que tantas coisas, imagens, ideias surgem em nossas mentes, não é verdade? Fundamental que entendamos o que acontece nesse estágio tão rico. Vamos lá? São várias questões desse fabuloso O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. E hoje vamos abordar diversas questões que vão da 407 a 412. Vamos nós? 407. Kardec pergunta assim: é necessário o sono completo para que o espírito se desprenda para a emancipação do espírito? E a resposta é não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele aproveita todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede. Desde que haja redução das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre estará o espírito. Doentes no hospital, quando estão com o corpo enfraquecido, pessoas quando o corpo já está bem cansado e à beira de entrar no sono, são várias as situações em que não estamos propriamente dormindo, nem propriamente acordados. O comentário de Kardec a isso é o seguinte: é assim que o cochilar ou o simples entorpecimento dos sentidos, às vezes acontece inclusive com a ingestão de bebida alcoólica, de substâncias psicoativas, muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos no sonho. Temos a sensação, a vivência do sonho, sem estar propriamente dormindo. Já aconteceu com você? Não é raro. Questão 408. Porque às vezes ouvimos em nosso íntimo palavras claramente pronunciadas e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde essas palavras vêm? E a resposta é: sim, de fato isso ocorre. Às vezes podemos ouvir até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. É quase sempre a voz de um espírito que deseja se comunicar. Questão 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é bem o do sono, quando estamos com os olhos fechados, vemos imagens claramente definidas, onde observamos os mais minuciosos detalhes. Isso é o efeito de uma visão ou de uma imaginação? Respondem os espíritos: é uma visão. Pois, à medida que o corpo físico vai se entorpecendo, o espírito procura se libertar. Ele se transporta e vê.
Se o sono já fosse completo, isso seria um sonho. Questão 410. Algumas vezes durante o sono ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, surgem ideias que nos parecem ser muito boas, as inspirações. E apesar de todos os esforços que fazemos para reter essas ideias, elas se apagam da nossa memória. De onde essas ideias vêm? Dizem os espíritos, essas ideias resultam da liberdade que o espírito adquire quando se desprende do corpo físico, pois nesse momento ele desfruta de maneira mais ampla de todas as suas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Existe sempre uma comunicação, somos todos seres interexistentes. Se alguns conscientes, formados e informados sabem viver a situação da mediunidade, outros acham que é uma intuição, que é uma ideia repentina, uma sugestão, uma imaginação. Mas o fato é que se as ideias são coerentes, se não tem relação com ideias anteriores desenvolvidas pelo próprio espírito, claro, o que não vem de nós vem para além de nós. São comunicações espirituais que devem merecer todo o nosso estudo, toda a nossa análise e todo o nosso aproveitamento, porque são preciosas para entendermos as nossas vidas, as nossas mentes, como tudo funciona. Questão número 410A. Para que servem essas ideias e esses conselhos, se não nos lembramos deles e assim não podemos aproveitá-los? A resposta é muito interessante. Diz assim: com frequência, essas ideias pertencem mais ao mundo espiritual que ao mundo material. Entretanto, se o homem esquece, o espírito lembra. Diria-se na psicanálise, se o consciente não registra, a ideia fica no inconsciente. E na ocasião oportuna, a ideia volta para nós, para nossa consciência, para nossa mente consciente, como se fosse uma inspiração de momento. O fenômeno é muito conhecido, muito universal. Chamamos de inspiração, mas de verdade, no materialismo, pelo menos, ninguém sabe de onde ele vem. No espiritualismo fica claro. Sabendo que existe uma realidade espiritual, sabendo que existem seres que nos acompanham para bem ou para mal, as ideias repentinas, as que vêm do nada, as sugestões, evidentemente, vêm dessas outras individualidades que tentam nos influenciar, novamente, para bem ou para mal. Número 411. Pergunta Kardec: o espírito encarnado, quando desligado do corpo físico e agindo como espírito, sabe em que época vai morrer? Também é muito comum ouvirmos essas pessoas com essa certeza. Como entender isso? Respondem os espíritos: muitas vezes o espírito pressente essa hora em que vai morrer.
Outras vezes ele tem plena consciência dessa época, pois é dessa consciência que vem a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. É uma informação dos instrutores, é uma ferramenta fundamental para bem vivermos a transição de volta à pátria espiritual, à morte, e assim atestar para nós e para todos à nossa volta, ainda mais confirmar, ratificar a importância da realidade espiritual. E por fim, pergunta número 412. A atividade do espírito durante o repouso do corpo físico pode fazer com que o corpo sinta cansaço. Quantas vezes acordamos com a sensação de que fizemos muito, no sentido fisicamente exaustos, apesar do corpo ter dormido a noite toda? Onde está a lógica disso? Como entender que isso possa acontecer? Respondem os espíritos: pode, pois o espírito está preso ao corpo, como um balão está preso a um poste. Assim como as movimentações do balão refletem no poste, a atividade do espírito reflete sobre o seu corpo e pode fazer com que ele sinta cansaço. Muito interessante essa consciência. Esse estado, efetivamente, é muito rico. Quando estamos adormecendo, ainda nos estágios iniciais, quando o corpo sente apenas um entorpecimento, já começamos muitas vezes a sonhar. Assim como na volta também, quando começamos a acordar, muitas vezes surgem imagens, palavras, ideias. E essas ideias, se não nos lembramos totalmente, se esquecemos dela nos segundos posteriores a acordarmos, é apenas porque elas não ficam registradas no nosso consciente. Porque na verdade não perdemos essas palavras, frases, ideias, imagens. Elas ficam no nosso inconsciente e mediante certos gatilhos, certas situações que como puxam essas ideias, essas frases, essas imagens para o nosso consciente, de forma que podemos lidar com aquelas situações. Exatamente porque aqueles gatilhos foram colocados na nossa mente, próximos, conectados às mensagens, de forma que, acionados os gatilhos, ativados os momentos de despertamento, emergem na nossa mente as tais imagens, frases ou mensagens, e podemos tomar providências, podemos pressentir o que vai acontecer, podemos ativar rapidamente respostas importantíssimas, que olhando depois nós vamos falar como conseguimos ter tanta lucidez, tanta clareza do que fazer. É exatamente porque nossos anjos guardiões, nossos orientadores, nossos mentores, nossos espíritos familiares, como que plantaram essa resposta, que mesmo não identificando conscientemente, serão ativadas pelos fatos, propiciando respostas eficientes, rápidas, que muitas vezes nos salvam, muitas vezes
nos propiciam respostas rápidas, nos propiciam solução para situações inesperadas. É fantástico que isso ocorra, é enorme o poder que os amigos espirituais têm de sugestão. Podem ser, inclusive, os inimigos, que tentam nos plantar respostas inadequadas para situações inesperadas. Por isso precisamos de vigília atenta, permanente, e precisamos igualmente de boas sintonias. A todo momento, essas duas ferramentas, nos observarmos atentamente, não nos entregando as primeiras respostas, e a todo momento cultivar boas sintonias, serão duas ferramentas fundamentais maravilhosamente sintetizadas por Jesus em vigiai e orai, como uma fabulosa receita de bem viver. Que essa receita fique muito viva em nossas mentes, porque nessa condição nos serão muito úteis. Estejamos despertos, atentos, disponíveis para situações, mas mantendo a nossa vigília permanente, atentos, para não sermos dominados por ideias automatizadas que podem muitas vezes vir a bem, dando as respostas adequadas para as situações de momento, e podem vir a mal, buscando automatismos de violência, de vingança, de ódio, que precisávamos demais extirpar, mas que interessa a determinados espíritos aumentar, deixar dirigir as nossas vidas. Vigilância e oração. Autoobservação e elevação da sintonia. É com essas ferramentas que nos manteremos ativos, diretores de nossas vidas, e não meros personagens, meros coadjuvantes, meros viajantes no interior de nossos próprios veículos. Vigiar e orar, tendo claro que essa vigilância não é para punição, mas é para autoobservação e autoconhecimento, e que essa oração não é apenas um conjunto de palavras previamente decorado, mas toda a prática aqui elevar nossa vibração, como cantos, danças, como contatos com a terra, com árvores, com visualização de filmes que nos inspirem, de frases que nos alegrem, que nos motivem. Tudo isso, sintetizado em vigiar e orar, constitui uma maravilhosa receita de bem viver que merece estar reproduzida, estar disponível, estar consciente em nossas mentes o tempo todo. Que assim seja com vocês e comigo. Que toda a Terra, toda a humanidade receba essa receita de Jesus, ouvindo em sua alma, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que esse alerta, que esse estímulo, que essa lucidez cure, encoraje, esclareça toda a humanidade em cada um dos seus atos. Um grande abraço, um prazer enorme aprendermos juntos, e amanhã, sábado,
18 horas, estaremos juntos novamente para continuar a nossa trajetória. Nos debruçando a partir de amanhã sobre as visitas espirituais entre encarnados. Como entender que venham a nossas mentes seres que nós sabemos que estão vivos? Como entender esse fenômeno? Vamos lá? Amanhã estaremos juntos para isso. Um grande abraço, um prazer aprendermos juntos e até amanhã.